Querida igreja, agora nesse último mês de maio, foi feito um pedido a todos os pastores do mundo, para que eles pudessem pregar séries de mensagem que tivesse como tema pequenas palavras, para sugerir temas na mente, principalmente das novas gerações. E em todas as partes do mundo, todo mundo a partir de maio começou então a pregar baseado em pequenas expressões. E é o que nós vamos fazer também nesses domingos à noite. Pequenas expressões que nos sugerem temas grandes da Bíblia, mas que possam ser também acompanhados pelas novas gerações. Uma geração onde que tudo é muito líquido, não é? Extremamente rarefeito. Uma geração que pequenas palavras têm grandes significados. E nós vamos começar então esta caminhada. E eu gostaria de sugerir para o início da nossa caminhada o segundo livro de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, o capítulo 2, os versículos de 23 em diante. Estes versículos tão especiais. E eu gostaria então hoje, baseado nesse texto, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versículos de 23 a 26, que a gente pudesse falar um pouco hoje sobre controvérsias. Esse é o tema, então, desta noite, controvérsias. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 23 a 26. Vamos ler então juntos a palavra do Senhor nosso Deus? Sempre quando são poucos versículos, o pastor tem o privilégio de ler junto com vocês, aqui projetado, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 23, 24, 25 e 26. Vamos ler? Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém. Eu quero perguntar se você é uma pessoa controversa, ou uma pessoa controvertida, ou se você gosta de discussões tolas. Eu sei que essa é uma pergunta que quando a gente faz não tem ninguém que levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Porque quem é tolo não admite que é tolo. Quem é controverso acha que tem razão. Então fica difícil fazer essa pergunta. Mas cada um de nós que estamos aqui sabemos a respeito da maneira com que nós vivemos, como agimos, como nos relacionamos com outras pessoas. Nos dias atuais, irmãos, não resta a menor dúvida para mim que a realidade do mundo é extremamente relacional. Talvez 100% relacional. E é nesse meio é que surgem controvérsias. E aliás, nos dias atuais, com os meios de comunicação tão sobejo, principalmente as redes sociais, irmãos, quanta controvérsia, quanto bate-boca sem sentido que a gente vê nas redes sociais. Às vezes até irmãos em Cristo que se amam discutindo ponto de vista, não é? E a gente vê cada vez mais isto. Então hoje eu estou aqui para a gente pensar um pouquinho sobre controvérsias. E a importância de você ter uma posição bíblica a respeito de palavras e expressões que possam levar você a brigar, a discutir, a lutar pelo seu ponto de vista. O primeiro ponto importante que nós temos que entender como cristãos é que Deus e a Bíblia não precisam de defesa. Muitos de nós estamos querendo defender Deus e estamos também querendo defender os pontos de vista bíblicos. Naturalmente, a apologética cristã é uma matéria muito interessante das Escrituras, ou oriunda das Escrituras Sagradas, e deve ser praticada, não é?
Não tem nada de errado com a apologia bíblica, quando defendemos pontos de vistas cruciais na história da humanidade. Mas a sugestão do texto é que façamos isto com inteligência, sabedoria, amor e mansidão. Porque o que passa disso vira em genuína controvérsia, e aí a discussão pode até ir pelo caminho da briga. E você sabe do que o pastor está falando. Às vezes uma coisa tão pequenininha fica tão grande. Dias atrás, estava voltando da zona sul de São Paulo e de repente uma pessoa fechou a outra com o seu carro. Irmãos, eu nunca vi um negócio tão feio que nem aquele. Uma briga, um bate-boca, um fecha o outro, não é? E ainda um deles bem perto de mim, se eu tivesse um revólver agora eu te matava. Eu falei, meu Deus do céu. Simplesmente porque um passou na faixa do outro. Não é? E quando chegou lá no outro sinal, todo mundo acompanhando, porque na Bandeirantes você anda a 50 por hora. Até um cara do Pedala por Jesus da igreja passa por você, porque eles andam a 60. Quando chega no próximo sinal, a cena triste. 2 homens grandes, adultos, não é? Um com família inteira dentro do carro, sai para brigar um com o outro e sai no tapa. É interessante o mundo que nós estamos vivendo. Muitas vezes somos tão chocados com essas coisas e isso mexe com o nosso coração. Mas quando isso começa a acontecer com o povo de Deus em controvérsias, principalmente aquelas teológicas, discussões a respeito de doutrina, briga de ponto de vista, isso mexe muito com o meu coração. Mexe muito com o coração porque tem pessoas que querem defender o seu ponto de vista como se o seu ponto de vista fosse o ponto de vista do próprio Deus sobre a face da terra. Claro que temos direitos à opinião, mas devemos fazer isto com carinho e mansidão no nosso coração. Entre 2 pessoas conversando, se uma levanta a voz, eu pergunto, quem é que está errado? Então eu vou de novo. Quando 2 pessoas estão conversando ou até discutindo e uma levanta a voz, quem é que está errado? Que levantou a voz? Óbvio, porque é uma maneira de nós diminuirmos a pessoa que é o nosso interlocutor. Levantamos o tom de voz para dizer, não, isso é território meu, isso é coisa que eu tenho que me aferrar, eu não abro mão disto. Pronto, já perdeu todo o toque de Deus, toda a bênção de Deus na sua vida. Mas pastor, eu não tenho sangue de barata. Eu também não. Eu também não. Mas parece que o apóstolo Paulo, quando instruía Timóteo, ele diz, não é fácil ser líder, não é fácil liderar a igreja. E é muito mais difícil liderar os ânimos de quem vai pertencer à sua congregação. Como é difícil os dias atuais. E controvérsias é uma coisa que mexe com a opinião de todos. Você já viu um programa controvertido na televisão, que discute infidelidade ou qualquer coisa desse tipo? Irmãos, é um absurdo a exploração da ideia da controvérsia, não é? Já viu programas que diz que faz teste de paternidade, de DNA? É uma loucura aquilo, né, irmãos? Vai discutir se pai é pai e tudo mais. Irmãos, é uma loucura o mundo que nós estamos vivendo. Como que um cristão deve agir diante da controvérsia, da palavra de alguém que se exalta, dizendo, é isso que eu penso? Nós vamos achar o caminho bíblico para a gente realmente ver estes pontos de vistas, porque eles são muito importantes para nós, porque vivemos num momento da história da humanidade em que realmente o nervosismo, o descontrole está à flor da pele. As pessoas estão quase que desnudas, não é? Emocionalmente falando, basta uma palavrinha, bum! Então, vamos começar com os explosivos. Você tem do seu lado, na sua casa, no seu relacionamento, alguém que é bem explosivo, uma bomba ambulante? Se a bomba está do teu lado, a bomba é tua. Ame tua bomba. Irmãos, nós somos humanos. Nós somos humanos e precisamos aprender com a palavra de Deus. Irmãos, quantos de nós estamos brigando por ponto de vista?
Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos abrir mãos até do nosso ponto de vista para que possamos ter paz um com o outro. Porque a paz e o vínculo da paz entre nós, irmãos em Cristo, nós que pertencemos a uma família, é muito mais nobre, é muito mais precioso do que qualquer outra coisa que possamos fazer. E é óbvio, eu também já fui jovem e eu sei que o jovem é mais dado à briga, gosta de discutir ponto de vista. Gosto de discutir, não é? E eu já passei por isso também na minha vida. Já tive a minha fase de querer discutir o mundo. Mas logo eu descobri que eu ganhava mais inimigos do que amigos. No lugar de aproximar pessoas, eu acabava afastando pessoas. Simplesmente porque eu dava vazão ao meu temperamento. E temperamento é um negócio complicado, né? Ainda mais para mim, não é? Que já fui, não é? Um colérico sanguíneo de mão cheia. Eu me lembro que naquele tempo eu dizia que o apóstolo Paulo era igual a mim. Bravo, sério, se tivesse que brigar, brigava e tudo mais. Eu tinha até apoio bíblico na minha mente, é óbvio, né? Para poder brigar direito. Isso não me levou a nada. No lugar de aproximar pessoas, afastei pessoas. Fui para o seminário e por causa de ponto de vista bíblico, irmãos, quanta discussão nós tínhamos lá no Seminário do Sul, lá perto do bolo da noiva, a respeito de teologia, a respeito de Apocalipse, a respeito disso, daquilo e daquele outro. Depois de uma discussão daquela, os ânimos ficavam tão acirrados que as pessoas que moravam no mesmo corredor não se falavam um com o outro, por dias. E a gente descobre que a Bíblia tem o caminho. Fuja das controvérsias. Fuja das controvérsias, não discuta, não discuta. Prefira ouvir, assimile a história. Ouça com paciência os seus interlocutores. Tenha paz no seu coração. Deus é que tem o controle da tua vida. Não é você que ordena os teus caminhos. Nós temos que ter no nosso coração exatamente isso, porque a controvérsia geralmente nos leva a nos afastarmos de pessoas, enquanto que o Evangelho de Cristo está sempre unindo pessoas, concretando as pessoas no mesmo lugar, para que possamos como um corpo vivo viver em amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, evite controvérsias, Timóteo. E é claro que no contexto de Timóteo, judeus recém-convertidos queriam impor o judaísmo ao cristianismo. Era um momento muito difícil aquele. Mas essa palavra vale para nós sim. Por favor, evite conversas tolas e fúteis, que não leva a gente a ninguém. Houve tempo na história da igreja que os teólogos se reuniram num congresso com quase 1000 teólogos e pensadores para discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Você já fez a conta? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Eu não quero nem saber da conta. Aquele concílio foi horrível. Não se chegar a conclusão nenhuma, porque quando não temos o que discutir, discutimos o que não entendemos e muitas vezes desprezamos o próximo em favor disto. E agora todo mundo está vivendo desse jeito, não é? Deus manda a gente amar o próximo, pastor. Não é? Que venha o próximo, porque o outro já passou. A gente sempre está procurando o próximo. A gente briga com o próximo mais próximo e diz assim, eu tenho que amar o próximo. Não é? O que já passou, passou. Nós estamos vivendo num mundo maluco, irmãos. Veja só, o meu próximo sempre será o meu próximo. E aí é que entra a palavra de Deus. Quem são as pessoas mais próximas de você? Pode perceber que no seu relacionamento mais íntimo, familiar, ali é o lugar de ser um cristão verdadeiro. Ali é que se prova um cristão. Viver na sociedade, a turma consegue. Viver numa faculdade, todo mundo se comporta. Viver entre amigos, todo mundo não sai do tom. Mas, irmãos, viver dentro de casa é um desafio. Tem controvérsias lá na sua casa? Eu não estou dizendo discussões saudáveis a respeito de temas da vida, mas controvérsias. Quando alguém diz assim, eu vou para um lado e você vai para o outro. Não é? É dentro do nosso lar é que nós temos essa ambiência um tanto quanto perigosa, que pode realmente se espalhar por toda a existência da nossa vida.
E é interessante perceber que a palavra de Deus diz: evite controvérsias. E toda vez que a Bíblia diz evite, fuja e etc., nós devemos fazer isto, porque é como se fosse um mandamento de Deus. Um mandamento de Deus, porque Ele sabe que por pequenas coisas e pequenas questões, nós estamos separando o corpo de Cristo, estamos dividindo o corpo de Cristo. Hoje a discussão é o seguinte: qual é a tua profissão? Você é um reformado, não reformado? Não é? Você é calvinista, não calvinista? Hoje é o que a gente mais vê por aí. E todo mundo discutindo esse ponto de vista, como se fosse algo que se deveria se aferrar. Enquanto a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve como se aferrar o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se tornando homem, e achado na forma de homem, se humilhou, mas o Deus um dia o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não, parece que nós não queremos seguir o caminho de Cristo, estamos discutindo, estamos pormenorizando e realmente fazendo da nossa vida uma verdadeira tempestade. Evite controvérsias, porque por elas perdemos bons amigos. Perdemos bons amigos. Me lembro um tempo, no meu período de escola, em que alguém aprontou, e era uma pessoa de má fama, naquele tempo se chamava maconheiro. Ele aprontou, jogou, não é? Meio balde de água no diretor que ia saindo lá do 3º andar do colégio. Deu um banho no diretor e disse para todo mundo: ninguém abra a boca, porque se abrir a boca eu mato. E lá estava eu. Claro que o diretor veio direto para lá e fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Quem foi que fez? Irmãos, parecia que uma classe inteira estava compactuada. Ele não conseguiu tirar nenhuma verdade de nós, nenhuma, porque ninguém queria morrer. Todo mundo preferia vê-lo molhado do que nós mortos. O diretor simplesmente disse: esta classe está suspensa por 3 semanas. E vocês receberão faltas e eu vou comunicar a seus pais. Aquele foi um momento difícil. Eu nunca vou me esquecer que eu continuei indo na escola mais uma semana porque eu não tinha coragem de falar para os meus pais. Mas depois de uma semana, você não tinha mais o que fazer. Você brincava de pega-pega, esconde-esconde, andava de bicicleta, daqui a pouco não dava mais. Faltava criatividade. Mas aí alguém disse o que aconteceu. E disse o que houve. Foi uma bela de uma confusão. Aquele rapaz foi expulso da escola. Voltamos. Mas irmãos, aquela classe nunca mais foi a mesma. Passamos o resto daquele ano discutindo a controvérsia. Quem está certo, quem estava errado, quem devia ter feito. E ainda o diretor, para ajudar, disse que alguém entregou o fulano. E aí você olhava para o lado e dizia: quem? Eu particularmente achava que aquela moça inteligente da primeira fileira, ela tinha entregado. Às vezes aquela moça da primeira fileira inteligente olhava para mim, que sentava sempre no fundo, e dizia: acho que foi ele. Irmãos, vivemos talvez os piores dias da nossa vida por causa de uma controvérsia. Porque alguém errou e a turma teve que encobrir alguma coisa e de repente somos surpreendidos nisso tudo. Eu nunca vou me esquecer daquele tempo. Que ambiência ruim, que ambiência ruim. Quando foi no outro ano, a gente não via a hora de ser trocado de classe, de turma, para ver se o ar melhorava. Mas será que não é assim também na vida das pessoas? Morre alguém, vai se dividir um terreno 10 por 25. Já viu herança dividida, irmãos? Até domingo passado estava todo mundo comendo na mesma mesa, se alegrando. Agora o defunto acabou de ser sepultado, a turma já está discutindo com quem que vai ficar o terreno.
Tem gente que fica dividindo o terreno no momento do enterro, na madrugada. Nós somos assim. Nós somos assim. Isso gera uma controvérsia que divide amizades e etc. Já viu sociedade? Sociedade que termina mal. Ah, irmãos, a gente nunca se esquece, né, irmãos? Nunca se esquece. Eu repito uma frase do púlpito há muitos anos. Numa sociedade, um entra com dinheiro e outro entra com a experiência. Quem entrou com a experiência sai com o dinheiro e quem entrou com o dinheiro sai com a experiência. Via de regra é assim. Mas você viu a controvérsia que se fica depois disso? E se essa sociedade gerou dívidas e deixou dívidas? De quem é a dívida? Sempre diz assim, vamos dividir em dois. Nunca se divide. Sempre alguém que era mais responsável fica com ela. Isso gera uma controvérsia, separa amigos, separa familiares. Pode dividir uma igreja. Que coisa horrível. Talvez a gente não dê muito valor no nosso vocabulário a uma palavra tão pequena como controvérsia. Mas, irmãos, ela faz parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida. A palavra de Deus nos diz assim: a um servo do Deus Altíssimo não convém brigar. Não, eu sou bom de briga, pastor, eu sou bom de briga. Eu tenho um ponto de vista, eu vou até o fim. Eu brigo por aquilo que eu penso. Olha, eu quero dizer que a Bíblia diz, não convém brigar. Não convém brigar. Não me pergunte por quê, porque a Bíblia está dizendo, mas sim, ser amável com todos. Mas pastor, então eu vou ter que abaixar a cabeça e etc. Faça alguma coisa. Aproveite esta oportunidade para ensinar e ser ensinado. Aproveite para desenvolver a sua paciência. Porque a vida é muito hostil. Mas uma controvérsia, ela ecoa na nossa vida. Enquanto que a mansidão, muitas vezes, pode acalentar e acalmar um coração. Eu não quero repercutindo na minha vida controvérsias. Eu, claro, como pastor de igreja, já passei por muitas controvérsias. O pastor falou, o pastor não falou e etc. Fala, pastor, digo, eu não falo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que me calar. A minha vida, a minha postura, meu ministério tem que falar mais alto do que as minhas palavras agora. Talvez seja por isso que Paulo vai dizer um pouco à frente, olha, vocês conhecem muito bem a minha vida. Vocês conhecem a maneira com que eu vivo. Mas eu não quero me defender nunca. Deus é a minha defesa. Porque quando a gente tenta se defender, irmão, sabe o que a gente faz? A gente gera uma controvérsia e a controvérsia vai continuar ecoando na nossa vida. Isso é tão triste, isso é tão lamentável. Temos notícia de irmãos de sangue que não se falam há tantos anos por causa, de uma controvérsia. Ao servo do Senhor não convém brigar. Então agora eu preciso parar aqui e perguntar, você é briguento ou você é briguenta? Ai, pastor, num auditório assim tão elegante, não se deve fazer perguntas dessas, porque senão vai ter controvérsia. Mas eu preciso perguntar, porque se você é uma pessoa briguenta por natureza, que luta muito para os seus interesses, eu tenho que cercar a sua vida de cuidado. Sabe por quê? Porque o que convém para alguém que crê no Senhor é um coração amoroso, carinhoso, paciente. Não somos bobos do mundo, não. Mas somos pessoas que estamos tentando obedecer às Escrituras Sagradas. E nem sempre isso é fácil. Me lembro anos atrás, quando tivemos que construir uma congregação. E não era fácil conviver com os vizinhos. O vizinho queria brigar. Eu dizia, querido vizinho, olha, nós entramos com a planta na prefeitura. A prefeitura deu permissão para a gente construir esta igreja aqui nesse lugar. Olha, compramos um terreno adjunto para poder colocar os carros dos membros da igreja, mas não tinha jeito. Ele queria briga. E aí como é que você faz? Alguém quer brigar e você não quer brigar. Diz que quando um não quer, dois não brigam. Mas irmãos, tem gente que quer brigar até sozinho. Brigar com a sombra. E era o caso daquele nosso vizinho. E eu não tinha o que fazer. Cada vez que o pessoal ia na quinta-feira,
para o culto de oração, com aquela Kombi cheia de gente, voltava dizendo: pastor, o vizinho de novo aprontou. Ele comprou uma caixa de som, colocava em cima do muro dele, colocava no último volume enquanto os irmãos estavam orando. Queria briga mesmo, queria briga. E eu dizia para eles: nós não vamos brigar, nós somos povo de Deus. E aí alguém sugeriu o seguinte: pastor, manda o diácono fulano de tal, o cara é bravo, nós vamos dar um jeito nesse negócio. Os crentes já queriam brigar. Eu digo: não, mas não vamos mandar o diácono nunca. Estou lá no meu gabinete, aí vejo a escala de quem ia sair na quinta. Quem que a turma colocou? O briguento. Naquele tempo não tinha facilidade hoje de mandar um WhatsApp. Naquele tempo você tinha que ligar na casa do vizinho que me deixava recado. E o recado foi o seguinte: venha para a igreja e não vá para a congregação. E ele veio para a igreja e disse: pastor, o senhor está com medo que eu dê um jeito lá na congregação? Porque se o senhor não der jeito, eu dou um jeito. Falei: é isso que eu tenho medo. É de você dar o teu jeito, e aí não vai ter mais jeito. E aí nós vamos ter que fechar aquela congregação. Você me obedeça, fique por aqui. E ele ficou, irmãos, mas ficou que nem um soldado. Enquanto a gente estava reunido em oração, ele ficava andando de um lado para o outro, parecia um soldado. Ia lá, voltava aqui, parecia que ele estava lá. Mas temos que apaziguar. Me lembro de uma igreja que pastoreei, que tinha que discutir qual a cor que tinha que pintar a igreja. Aí alguém, naquele tempo, a moda era verde musgo. Os mais jovens nem sabem o que eu estou falando. Verde musgo. E alguém levantou e disse assim: eu não gosto de verde musgo, eu proponho que seja amarelo. Irmãos, que briga saiu naquela assembleia, irmãos. Que briga. Você já participou de uma igreja briguenta? Que a turma discutia tudo, que sempre tinha alguém para levantar a mão e falar como um bom batista: pela ordem, pastor. Aí eu tremia, irmãos. Por isso que quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu já disse assim: olha, só que essa igreja vai ter assembleia só para receber membros, para a gente comprar e vender. O resto, nós vamos ter um conselho que vai decidir tudo. Porque, irmãos, às vezes eu como pastor ia para a assembleia, eu tinha desarranjo intestinal, na véspera. Porque você não sabia o que ia acontecer, irmãos. Que difícil era aquilo, porque o que tinha lá? Controvérsias. Irmãos se levantando contra irmãos, discutindo. Era terrível. Já viu igreja quando não sabe lidar com pecado alheio? Era um negócio maluco. Já viu essa história de excluir alguém do rebanho? Assembleia tranquila. Tesoureiro leu o relatório, alguém fez uma pergunta, acertou e tal. Aí vinha aquela parte final. Assuntos eventuais. O nome deveria ser assim: controvérsia. Assuntos eventuais. Assim, aí eu ficava com medo de falar com o pastor. Tem mais alguém que na democracia batista tem algum assunto a discutir? Aí sempre uma mão levantava. E eu dizia no meu coração: lá vem. E aí quando começava: pastor, eu queria fazer uma pergunta. Aí o negócio era pior. Controvérsia. Tudo aquilo que pode dividir pessoas nós devemos evitar. Devemos andar as milhas todas da nossa vida, para que não chegamos ao ponto do conflito, da briga, da controvérsia, porque o resultado dela não é boa para o reino. Tanto é que o texto bíblico diz assim: se existem pessoas que devem ser corrigidas no meio de vocês, que vocês façam isso com mansidão. Mas por favor, não se oponha a essas pessoas, porque há esperança que Deus conceda arrependimento àquele que é corrigido com mansidão, para que ele possa ser levado ao conhecimento da verdade, e fazendo isto, para que eles voltem com sobriedade
e escapem da armadilha do engano e do mal. Então, há uma terapia muito gostosa, mas sempre evitando o conflito. Por quê? Porque isso não é agradável, não é nada agradável. Quando nós chegamos aqui nessa propriedade, tínhamos algumas dificuldades. Uma delas é que nós tínhamos pessoas morando no andar de cima. E aí como é que você faz? Difícil a questão. Quando você compra uma propriedade, como compramos a Fechadura Brasil, ou a ex-Fechadura Brasil, você compra com tudo que está dentro. E aí tínhamos que tirar aquelas pessoas. E eu me lembro de ter subido um dia, à tardezinha lá em cima, estava bem animado tudo, e eu disse, olha, a nossa igreja comprou a propriedade. E aí já logo alguém, não é? Já disse assim, se você mexer conosco, você mexeu com a favela e com todo mundo que nos colocou aqui dentro. O que ele gostaria que eu dissesse é o seguinte, não, nós vamos brigar na justiça, vou jogar água em cima de vocês, vou tocar vocês aqui, porque agora mudou. Não, Deus não nos ensina esse caminho. No outro dia fiz um café bem gostoso, trouxe pão, leite, esquentamos leite e comemos todos juntos numa grande ceia. E naquele sábado todos vieram para a ceia. Eu já tinha prometido o pão, o bolo, e sentamos todo mundo lá em cima. Sentei com eles lá em cima e disse, olha, eu estou com uma dificuldade agora, eu queria que vocês me ajudassem. Eu preciso ocupar esse espaço, precisamos mexer em tudo isso, e vocês estão aqui, nós temos respeito por vocês, nós somos uma igreja, nós não somos o governo, não somos nada. Eu queria que você nos ajudasse. E eu nunca vou me esquecer que da boca deles veio a resposta. Eles disseram o nome de uma pessoa que eu deveria procurar. E se essa pessoa dissesse que eles deveriam sair daqui, eles sairiam. O que eu fiz? Fui procurar a pessoa. A fama não era muito boa. Aquele dia, naquela padaria marcada, o dono da padaria, amigo meu, disse assim, pastor, sente do lado da parede, porque o senhor pode tomar um tiro aqui. E eu pensei no meu coração, Senhor Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, eu quero viver e reformar aquela propriedade, não deixa que venha um tiro de algum lugar. E de café em café, tudo se tornou paz. E eu descobri naquele dia que o submundo dessa cidade é mais forte do que o mundo organizado. Porque bastou uma palavra, tudo foi resolvido. Quando cheguei naquela tarde aqui, todo mundo já tinha ido embora. Chave na mão. Vamos começar a reformar. Mas quantos que vocês brigariam pelos seus direitos? Por favor, a Bíblia diz, evite controvérsias. Evite brigas tolas, conversas tolas, que te afaste de irmãos em Cristo. Se apegue àquilo que é mansidão, àquilo que é paciente, àquilo que redunda em bom ensino, em compreensão. A nossa vida sobre a terra é de unidade, e nós temos que produzir unidade. Mesmo que os nossos interlocutores, eles estejam enganados, talvez com os seus olhos cegos, com os seus corações controvertidos, mas nós devemos agir em amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E como nós devemos ser amorosos? Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida e qual o que gera conflito. Mas por favor, o que diz respeito à sua vida, o seu lar, sua família, os seus relacionamentos, não brigue, não entre em controvérsias. Prefira viver na paz. Muitas vezes as pessoas não vão compreender a nossa atitude, mas não se preocupa, lá na frente, o Deus da palavra vai nos abençoar de uma maneira verdadeira. Talvez seja por isso que não devemos até nem usar entre irmãos em Cristo e nossa família o poder público para decidir as nossas causas. Isso seria vergonhoso para todos nós.
É óbvio que há momentos em que precisamos decidir as causas. E aí estão os advogados ilustres para nos defender em causas que não têm mais o que sobrar. Mas o resultado destas causas sempre causam controvérsia. Sempre causam controvérsias. Não é fácil. Já faz um bom tempo que, graças a Deus, nossa igreja não tem que decidir alguma coisa no Ministério do Trabalho. Mas eu me lembro de uma pessoa, muitos anos atrás, que nos deu muito trabalho. Eu me lembro daquele homem mentindo na frente do juiz e dizendo que trabalhava mais do que trabalhava, contando histórias que não existiam. Eu disse para mim mesmo, eu não consigo ouvir isto. É difícil demais. Pessoa enganando, mentindo, querendo tirar vantagem de uma coisa que não é direito dela. E pior é que a decisão foi contra a igreja naquela ocasião, não foi fácil. Voltei de lá acabado, abatido, triste. Mas há momentos que só a justiça pode realmente nos defender. Não estou dizendo com isso que a gente não deva usar, mas no âmbito menor da tua vida, no âmbito um pouquinho mais expandido dos seus relacionamentos, lute por esses princípios. Evite controvérsias. Prefira o caminho da paz. Prefira se calar do que aviltar o coração de alguém. Não porque sejamos tolos. Tolo é aquele que luta pelo seu ponto de vista, teimando. É claro que vamos dar uns descontos para os espanhóis e descendentes que estão aqui. Não é? Eu sabia que alguém ia dizer aleluia, alguém diz, não fala isso, pastor. Porque a turma diz que quem tema com espanhol que é o teimoso. Não é? Mas, irmãos queridos, não importa a nossa natureza. Nós estamos falando de índole de um cristão. Nós evitamos toda controvérsia e toda briga, e muitas vezes, como diz o ditado popular, engolimos sapos, engolimos abacaxis. Mas fique tranquilo, lá na frente, Deus vai te justificar. Tenha certeza do que eu estou dizendo. Deus nunca deixa com que um servo dele, uma serva dele, seja humilhado. Lá na frente há uma volta. Há sempre uma volta. Eu me lembro da minha volta. A minha volta. Nunca vou me esquecer. Eu sempre tive problema com igreja, com vizinho. Hoje a gente manda flor para os vizinhos. Aliás, hoje alguém parou na guia rebaixada. E amanhã vamos mandar chocolate, porque a mulher acho que só se alimenta de chocolate. A gente já sabe até a vizinha que a gente tem. Alguém parou na guia rebaixada. De novo. Não é? A gente precisa comprar um guincho, irmãos. E guinchar o carro dos irmãos que param sempre na guia rebaixada. Contra a lei. Mas eu me lembro claramente do que aconteceu comigo. Alguém viu eu saindo de férias e disse, pastor, eu te empresto um carro. Você já viu essa história de crente emprestar carro para o outro? Aqui tem um pessoal que tem carro, pode confiar. E eu caí nessa, irmãos. Fui viajar. O carro do irmão tinha segundos interesses. Andei um pouquinho, o carro começou a apresentar defeito. Parei e consertei o defeito. Cheguei no destino com a minha família e o carro já tinha outro defeito. Aí eu já comecei a desconfiar que o irmão emprestou o carro para eu consertar o carro dele. Fiquei quieto no meu lugar. Na volta, tive que trocar um pneu. O pneu estava mais careca do que eu. Tive que trocar. Já começou a dar prejuízo. Cheguei de volta. Devolvi o carro. Agradeci o irmão. Disse, muito obrigado por você me emprestar um carro maior para a minha família poder viajar. Olha, esse carro apresentou esse defeito. Pastor, comigo nunca tem defeito. Passou uns dias, o irmão vem lá na porta da igreja e diz assim, pastor,
O senhor fundiu o carro, o motor do meu carro. O senhor fundiu o motor do carro. Não, mas eu cheguei com ele andando, não tinha fumaça, não tinha nada, mas fundiu. O senhor andou acelerado e tudo mais. Disse, oh meu Deus do céu, agora eu vou ter que consertar o motor. Aí você engole duro e diz assim, eu vou pelo caminho da bênção. Se ele me quer mal e não quer ser abençoado por Deus, eu preciso ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Mandei consertar o carro. Irmãos, acabou de consertar o carro, ele voltou. Disse, pastor, tem um barulho na parte de trás, que quando eu emprestei com o pastor não tinha. Irmãos, para que a gente mantivesse realmente a postura elegante, sofri como um pobre coitado na mão daquele homem. Ele consertou o carro, reformou o carro inteiro e eu paguei a conta. Confesso que às vezes à noite eu queria torcer o pescoço dele, de maneira elegante, amorosa, não é? E dizer, olha, há um mandamento na Bíblia, e torcendo o pescoço e tudo, mas eu não podia. Eu não podia. Passou. Várias pessoas da igreja vieram depois para me contar o segredo. Sabe como é crente, né, irmãos? Crente é muito engraçado. Primeiro deixa você cair na armadilha. E depois diz assim, pastor, o senhor emprestou o carro do irmão? Ih, pastor, ele já fez 1001 com um monte de gente aqui dentro. Bondoso. Bondoso. E da mesma forma que a Bíblia diz que lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai recolher de volta. Quando você pratica a justiça, foge da briga e por amor você cuida de todos os detalhes, Deus faz a volta de tudo isto. Estou nos Estados Unidos, pastoreando. Toca um dia o telefone. Lá do lado, o tal do irmão. Pastor, nós estamos aqui em Nova York e fomos passear por aqui e sofremos aqui um problema aqui e eu não sei falar essa língua, eu preciso da ajuda do pastor. Confesso, irmãos, que naquele dia eu queria evitar a controvérsia. Você está com controvérsia aí, não quero nem saber, você se vira e etc. tal, mas a gente sempre vê o cheirinho de Deus para poder ensinar um coração errado. Eu senti um pouquinho da glória de Deus ali. Eu falei assim, onde você está? Ele disse onde ele estava. Eu fui ao encontro dele. Ele se meteu numa confusão. Uma confusão. Ele brigou com um policial. Nos Estados Unidos você nunca briga com um policial. Ele brigou com o policial. Estava preso. Ele foi comer uma comida barata no cassino em Atlantic City, lá do Donald Trump. E voltou de lá em alta velocidade e foi uma confusão. Como eu já tinha visto isso com brasileiro, porque brasileiro no exterior dá muito trabalho para pastor. Cheguei lá e fiz o ritual, sabe aqueles policiais com chapéu na cabeça, tudo direitinho. Cheguei lá, aquele irmão me veio, imagina só. Ele me veio e diz assim, pastor, eu queria dizer para o pastor que eu estou em falta com o pastor e tudo mais. Se lembra aquele carro? Na minha testa estava escrito assim, nunca esqueci. Óbvio. Em minha testa dá para escrever um livro. Falei, me lembro. Pastor, que você me ajudasse agora. O senhor não vai tornar o mal com o mal. Eu falei, não. Só vou te ensinar uma coisa. Aqui nesse país você não mente. Você mentiu, você está perdido. Quando ele te perguntar, eu vou lá para ajudar na tradução. Quando ele te perguntar, você diz a verdade. Tá bom, pastor. Pastor, o senhor me tira daqui? Tiro. Você vai sair, não vai ficar preso aqui. Vai na frente da autoridade. Chega lá, a mesa do xerife já é mais alta para deixar a gente mais humilhado. Né? Você já viu, né?
Hoje as mesas dos juízes são no mesmo tamanho. Naquele tempo quem julgava, um delegado, até no Brasil a mesa ficava alta, você só ficava com o nariz ali, para sentir quem era a autoridade ali. Ele disse assim: você fala a língua dele, pastor? Muito bom. Vou fazer 3 perguntas para ele, eu queria que o senhor me ajudasse na tradução. O senhor estava andando em alta velocidade? Eu disse para ele assim: ele está perguntando se você estava em alta velocidade. Qual foi a resposta do irmão? Não. Ele disse: pastor, muito obrigado pela tua ajuda. Infelizmente seu amigo vai ter que ficar preso. Eu falei: infelizmente ele está dizendo que você vai ficar preso mesmo, que você está mentindo. Ele falou: pastor, traduz essa parte para ele. Você conhece esse guarda que está aqui? Ele está perguntando para dizer que você conhece guarda. Ele falou: eu não conhecia até ele parar e me multar. Eu conheci quando ele me multou. Olha, o senhor delegado, ele conheceu no momento da infração e quando ele teve que... Ele falou assim: olha, deixa eu contar uma coisa para você, repete aí para o seu amigo. A gente só prejudica quem a gente conhece. Ninguém prejudica quem não conhece. E aí foi interessante. Porque eu tinha sido prejudicado por alguém que eu julgava conhecer. E agora aquele homem vai dizer: ninguém que se conhece, que são estranhos ou tem qualquer motivo para prejudicar. Você já viu esse homem antes? Não. Por que ele teria qualquer motivo para te prejudicar? A gente só prejudica quem a gente conhece. E aí eu disse assim: a gente só prejudica quem a gente conhece, o senhor não conhece esse homem. Ele olhou para mim e falou assim: não é que é verdade, pastor? Eu falei: mas infelizmente, eu já sei o que vai acontecer. Te vejo daqui 3 dias. E aí, ele se levantou e disse assim: ele não vai ficar preso na cadeia, pastor, mas ele vai ficar aqui na sala, aqui, pode dormir no chão e tudo mais, deixa ele pensar. Daqui 3 dias o senhor volta, eu vou fazer a mesma pergunta para ele. 3 dias depois estou indo lá. Vou lá e digo para ele assim: olha, presta atenção, você tem que falar a verdade. Você vai dizer a verdade? Vou dizer a verdade. O brasileiro é engraçado, acho que ele tem medo tanto de multa, de pagar impostos altos, que pela 2ª vez ele disse: eu não estava em alta velocidade. E aí a coisa ficou bem feia, porque ele disse: bom, agora terminou a minha parte aqui, pastor. Ele vai ser conduzido a uma corte de pequenas causas, em que vai decidir a questão dele, porque eu não posso mais julgar. Meu limite foi isto. Quando eu traduzi essa parte para ele, eu disse: meu amigo, já nem chamei de irmão, viu? Com todo respeito. Falei: meu amigo, você está com um problema, porque um juiz vai ser severo na vida sua. E aí ele falou assim: então eu vou contar a verdade. Aí contou a verdade. Estava mesmo em alta velocidade, ele tinha que ir no máximo a 55 milhas por hora, ele estava a 90 milhas por hora. Alugou carro, queria correr muito e deu no que deu. Recebeu uma multa e disse: você tem cartão de crédito, vai pagar, pastor sai para pagar, você fica aqui e você vai pagar já isso tudo. E no nosso estado, se acontecer de novo, você vai preso. Ele tirou um poderoso cartão de crédito, também com todo o dinheiro que ele poupou, né, irmãos, nas minhas costas, dava para ter uma poupança. Ele pagou. Irmãos, você não imagina o que é sentar perto de um homem que, emudecido, foi até o seu lugar de destino em Nova York. Quieto, parado, sem fala. E ainda ele foi desautorizado a dirigir um veículo no estado de New Jersey. Eu levei ele para casa. E até a divisa do estado,
Um carro de polícia nos acompanhando. Que vergonha. Quando deixei ele na casa dos seus parentes, ele me disse a seguinte palavra: pastor, me perdoa por ter dado tanto trabalho, mas me perdoa de um dia ter feito tudo o que eu fiz com você. Você me perdoa? Confesso que dá vontade de dizer não, seu teimoso. Mas eu disse, é claro que eu te perdoo. Meu irmão, você precisa crescer espiritualmente. A Bíblia diz que jamais vai ser por força ou por violência, mas vai ser sempre pelo Espírito Santo do Senhor. Vai ser pelo Espírito Santo do Senhor. Cresça, meu irmão, e que estas experiências que você tem vivido na sua vida sirva para abençoar o teu coração, a tua vida e a tua família que é tão preciosa. Fica na paz do Senhor, que Deus o abençoe. Mas pastor, a gente precisa levar você para algum lugar? Não, pode deixar que daqui eu vou embora, eu tenho como me virar, fica na paz e tudo mais, e deixa para lá. É uma pena que ele já faleceu, uma pena. Espero de coração que ele tenha sido ensinado por Deus que a controvérsia não vale a pena, que brigar por um ponto de vista é pior, enganar e ludibriar um irmão em Cristo é desonroso, mas que o caminho que Deus nos conduz é o caminho da mansidão, e que todos vocês evitem toda controvérsia a todo custo, para que vocês sejam conhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Que vocês todos sejam conhecidos como filhos e filhas do Deus Altíssimo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que domina o mundo, que os nossos olhos humanos podem ver. Brigar combina com não cristãos. Parece que amor, carinho, respeito e andar milhas do nosso entendimento combina com cada um de nós cristãos. Afinal, controvérsias não combina conosco. Não é o nosso estilo de vida. Nós somos o povo da unidade, do amor sem medidas, do 70 vezes 7, do perdoar sem impor limites. Nós somos o povo. Mas pastor, quando nós fizemos isso, parece que o mundo vai nos tomar como pessoas bobas. Não. Deus pega as coisas tolas aos olhos do mundo e as torna sábias, porque é assim que Deus quer que vivamos sobre a face da terra. Não se apega ao que é propriamente seu. Há momentos que vale a pena abrir mão. Eu não sei qual área da sua vida em que você está precisando abrir mão. No passado, os antigos diziam que havia um garoto que foi pegar uma bala dentro de um vaso e a mão do menino ficou entalada lá dentro. Estava dando trabalho para a família. Mas a vovó olhou e percebeu que ele tinha alguma coisa na sua mão. Ele disse, o que é que você tem na sua mão? Ele disse, eu tenho um bombom e eu não quero largar dele. E a vovó disse, se você não largar do bombom, você não vai poder ter o bombom. Largue o bombom. Tire sua mão. Eu viro o vaso e te dou o bombom. Você está entalado em alguma controvérsia? Será que está segurando na tua mão alguma coisa tão forte? Abra a mão. Abra a mão. E Deus vai te colocar o presente na tua mão. Porque o nosso Deus, Ele pode ser chamado na Bíblia como o Senhor dos Exércitos. Mas desde da vinda de Jesus Cristo, Ele pode ser encarado como um leão, mas Ele é também um cordeiro. Nosso Deus é um Deus de paz, que não nos trata segundo os nossos pecados.
e não retribui segundo as nossas iniquidades. Ele é um Deus que nos ama, um Deus que abriu mão do seu próprio Filho para nos ensinar o caminho reto. É óbvio que precisaremos sempre de leis e de justiça, quando as causas não conseguem ser esgotadas, mas cabe a mim e a você evitar as controvérsias tolas que não nos levarão a lugar nenhum. Viva uma vida saudável, viva uma vida feliz, evite controvérsias e conversas fúteis e tolas que não nos levam a lugar nenhum. Por favor, esse é o tema controvérsias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, somos tão humanos que muitas vezes queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Jamais queremos levar desaforos para casa. Jamais queremos ser abusados no nosso direito. E muitas vezes nos parecemos com os nossos ofensores. Muitas vezes, ao invés de nos parecermos com Cristo, nos parecemos com quem nos ofende, retribuindo o mal com o mal. Senhor Deus, se numa relação, numa controvérsia, alguém precisa ser abençoado pelo Deus Altíssimo, somos nós. Por isso, não queremos controverter, não queremos brigar, abriremos mão do nosso direito e sabemos que o Senhor é a nossa justiça. Da mesma forma como o sol se levanta cada manhã e as suas misericórdias se renovam para conosco, se renovam também sobre a vida de todos, bons e maus. Mas Senhor, nunca permita que em uma controvérsia o sol se ponha no nosso costado e a gente ter um coração irado. Não, ó Deus, que possamos cuidar de tudo isto. E isto é tão divino, tão público, tão verdadeiro, que se um dia estivermos nesse culto, pronto a deitar uma oferta, e no íntimo do nosso coração percebemos que há uma controvérsia entre nós e um irmão, nós pararemos o nosso culto e a nossa adoração. Iremos primeiro nos reconciliar, para depois voltarmos e consagrarmos ao Senhor. Pai de amor, levante nesse tempo uma geração de agentes da Tua paz, da Tua bênção sobre a face da terra. Que possamos, ó Deus, realmente cuidar, não somente daquilo que é propriamente nosso, mas também do direito do próximo. Pai de amor, nos ensine a respeitar as autoridades constituídas, quer um guarda de trânsito, os nossos governantes, os professores numa sala de aula, pastor, diáconos e líderes dentro de uma igreja. Obrigado porque o Senhor nos coloca debaixo de autoridade para que sejamos moldados pelo Senhor. Pai de amor, que jamais possamos subverter esta ordem, que possamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, que pagou os seus tributos, entrou pelas portas da cidade e nada quis de graça, mas gratuitamente deu a sua vida por amor de muitos. Estamos seguindo a Cristo e não as controvérsias. Estamos seguindo a Cristo e não as divisões. Estamos seguindo a Cristo. E obrigado a Deus, porque nesse teto, debaixo desta igreja, nos alegramos em saber que esta igreja não é fruto de divisão, nunca se dividiu, e rogamos, ó Deus, que nunca haja no nosso meio nenhuma controvérsia que venha a nos separar uns dos outros, e que a bandeira do Senhor seja sobre nós o amor, e que a Tua bandeira seja respeitada nesta igreja, desde a criança menor até o adulto mais avançado em idade. Que todos nós possamos lutar pela Tua igreja e pelo Teu povo, e que o amor seja de fato a nossa bandeira, que evitemos controvérsias e que possamos amar a todas as pessoas. Por isso, Pai, nos dê a Tua bênção para esta noite,
para esta semana, nos conduzindo pelos caminhos da tua vontade. Cuida da nossa semana, ó Deus, que seja uma semana muito abençoada pelo Senhor. Nos dê a tua bênção agora, ao terminarmos esse culto, e a tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Vão em paz, queridos irmãos. Uma boa semana a todos. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Uma boa noite, queridos visitantes. Estamos aguardando vocês na sala dos visitantes. Será uma honra abraçá-los. Vão em paz, irmãos.